E aí galera, tranquilo? Bom, meu nome é Eduardo Silva, esse vídeo se trata de um trabalho solicitado pelo professor de História da nossa escola, que é o IFMT, Campus Alta Floresta, no qual nós estamos cursando o curso de Administração Integrada ao Ensino Médio. E nesse vídeo, eu e meus colegas Charles Alexandre, Gustavo Peteveschi e João Matheus, iremos abordar acerca da escravidão no Brasil, né? Como que se iniciou, né, o processo de escravidão e como que foi abolida a escravidão no Brasil. Além disso, vamos abordar também sobre grandes líderes, né, abolicionistas negros que contribuíram com esse processo aí de abolição da escravidão no Brasil. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, galera? Então temos aí o início da escravidão no Brasil por meio do descobrimento do mesmo, que é feito aí no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral, que está lá de boa, né, navegando no seu barco no oceano, com o objetivo de chegar na Índia, mas aí ele acaba descobrindo uma nova terra aí, né, que é o Brasil. E ele resolve colocar os nomes dos povos nativos dessa nova terra de índios. Temos então o primeiro contato, né, dos portugueses com os indígenas, havendo então a escravidão indígena, que logo logo foi substituída pelo tráfico negreiro, no qual os portugueses capturavam, né, negros africanos e traziam ao Brasil por meio dos navios negreiros e comercializavam, né, como escravos, né, vendiam, né, esses negros africanos como escravos. Temos então uma atividade lucrativa que gerou bastante lucro para Portugal. E esses escravos eles estavam submetidos a péssimas condições de vida, né, péssimas condições de trabalho. Eles sofriam castigos severos quando cometiam algum tipo de erro, né, durante o trabalho e também, né, quando desobedeciam algum tipo de regra, né, que eram colocadas diante deles pelos seus senhores. A alimentação desses escravos também era bem ruim, assim como a sua higiene. Tudo isso durou mais de 300 anos. Temos aí então um período após a Revolução Industrial, uma grande intensificação então do capitalismo. A Inglaterra, ela se vê o quê? Na necessidade de ter mais consumidores dos seus produtos para ter mais lucro, né, obviamente. Então, o que a Inglaterra faz? Ela começa a pressionar o Brasil, pedindo que aconteça então a abolição da escravidão no Brasil. E qual que é a ideia, né, da Inglaterra? Vamos transformar esses escravos em trabalhadores assalariados para eles terem sua própria renda e começarem a consumir mais dos nossos produtos para a gente ter mais renda, para a gente ter mais lucro. Então, né, o que acontece aí? Em 13 de maio de 1888, né, por lei, né, por meio da Lei Áurea, que é assinada aí pela Princesa Isabel, a escravidão, né, é abolida aí no Brasil. Mas é claro, né, que tivemos aí muitos outros protestos, né, feitos até mesmo pelos escravos ou por outros grandes líderes, né, negros que contribuíram bastante também para esse processo aí, né, de resistência da escravidão, de abolição daí também dessa escravidão, e também para a resistência desses escravos. E logo a seguir, né, os meus colegas vão estar falando aí sobre alguns desses grandes líderes negros aí que contribuíram bastante, né, para a abolição da escravidão no Brasil. Olá pessoal, o meu nome é João Matheus e eu estarei tratando a respeito de uma das figuras expoentes na abolição da escravatura no Brasil, que é o Luiz Gama. Pois bem, ele nasceu em Salvador, na Bahia, filho de um descendente de portugueses com a escrava que havia obtido a sua liberdade. Durante a sua vida profissional, ele se ocupou com inúmeras atividades, tendo exercido advocacia, jornalismo, ter livros pertencentes ao movimento literário da época, que era o romantismo, e também por ter lutado pela causa abolicionista. Ele também atuou em variados jornais, como a Província de São Paulo, Gazeta do Norte e Radical Paulistano, juntamente com abolicionistas de notório prestígio, como André Rebouças, Ferreira de Menezes e também José do Patrocínio. Inclusive, em um desses jornais, que é o Radical Paulistano, ele aproveitava a oportunidade para denunciar supostas irregularidades jurídicas de múltiplas autoridades, como juízes e advogados. Luiz Gama, apesar de não possuir diploma, mantinha uma habilidade autodidata, ou seja, a capacidade de aprender mesmo não possuindo um professor ou um mentor próximo o instruindo. E para garantir a execução de sua função como advogado, ele obteve um documento conhecido como provisão, que habilitava a prática do direito, o que lhe permitiu libertar mais de 500 escravos, o que expôs a sua luta incessante contra a escravidão no Brasil e também pelo fim da monarquia, algo que só foi ocorrer 6 anos após a sua morte. E uma das curiosidades que cabe mencionar a respeito de Luiz Gama é que no ano de 2015, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, atribuiu o título de advogado ao Luiz Gama, reconhecendo a sua relevância como jurista. Além de que faz-se presente atualmente inúmeros juristas que enaltecem a sua importância histórica,
como o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, que o considera o maior negro do século XIX, o que evidencia a notoriedade histórica que Luiz Gama obteve, em razão de seus prestigiosos feitos no século XIX. Olá, meu nome é Gustavo Putelete Carvalho e vou falar um pouco sobre o escritor, jornalista, abolicionista e republicano José do Patrocínio. José nasceu em 9 de outubro de 1853, em Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Teve o seu nome escolhido como homenagem a Nossa Senhora do Patrocínio. Ele enfrentou grandes dificuldades devido à sua origem social, sendo filho de um escravo e de um padre. José do Patrocínio atuou ativamente pela abolição definitiva da escravidão e pelo fim do Império no Brasil, entre os anos de 1840 e 1889. Seu pai não reconheceu a paternidade, mas o levou para sua fazenda, onde desde pequeno assistia aos castigos severos impostos aos escravos. Quando tinha 14 anos, pediu permissão ao pai para morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou como servente de pedreiro na instituição de caridade Santa Casa de Misericórdia. Com os 8 anos, escreveu um poema para o jornal A República, iniciando assim a sua luta contra a monarquia e a escravidão. Aos 21 anos, formou-se em farmácia, porém nunca atuou na área. Com a formatura, deixou de morar com os colegas e foi acolhido na casa da mãe de uma colega, em São Cristóvão. Ela era casada com um capitão, chamado Emiliano Rosa Sena. O capitão Sena aceitou como hóspede, desde que desse aulas particulares para os seus filhos. Foi assim que conheceu Bibi, uma das filhas do casal, e se apaixonou pela moça, casando-se com ela anos depois. Participava também do Clube Republicano, um grupo de discussões que se reunia na casa em que vivia, que tinha o objetivo de derrubar a monarquia. Em 1875, José do Patrocínio fundou Serrões, uma publicação satírica e polêmica, e anos mais tarde foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou sua campanha pró-abolição da escravatura, ao lado de Joaquim Nabuco e outros. Em viagem à Europa, divulgou a causa da abolição da escravatura no Brasil. Em 1886, foi eleito vereador da Câmara do Rio de Janeiro. Em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão, ficou do lado dela, defendendo o chamado isabelismo, uma espécie de veneração à princesa. O abolicionista também tinha um enorme interesse pelas novidades tecnológicas de sua época. Após sua estada em Paris, em 1892, trouxe ao Brasil o primeiro automóvel a gasolina do país. Morreu em 30 de janeiro de 1905, enquanto escrevia um artigo em homenagem aos russos, que se revoltavam contra o governo. Olá pessoal, meu nome é Charles Alexandre e eu vou dar continuidade falando sobre Maria Firmina dos Reis. Bom, ela foi uma escritora romancista maranhense que nasceu no dia 11 de março de 1822, em São Luís. Ela foi filha de João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Foi uma escritora considerada a primeira romancista brasileira. No ano de 1847, com seus 22 anos, foi aprovada em um concurso público. Com isso, ela se tornou a primeira professora concursada do Maranhão. E no ano de 1859, ela publicou a sua obra chamada Úrsula. E através dessa obra, ela teve muitas conquistas. Ela mostrou ter mais afinidade com a escrita e se consagrou como escritora. E essa sua obra foi o primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher negra e também foi considerada como o primeiro romance da cultura afrodescendente. No ano de 1887, quando a campanha abolicionista já estava no seu ápice, Maria publicou uma obra chamada A Escrava, que foi uma ótima ressalva quanto à sua postura anti-escravista. E no ano de 1880, ano que se aposentou, ela foi a fundadora de uma escola na localidade de Massaricó, que foi a primeira escola mista e gratuita do Maranhão e uma das primeiras do país, inclusive. Maria faleceu aos 95 anos na cidade de Guimarães, no dia 11 de novembro de 1917. Ela estava pobre e cega e morreu na casa de uma ex-escrava. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as fontes que utilizamos de pesquisas, os sites. E aqui estão as fontes das imagens que utilizamos para elaboração e ilustração do vídeo. Tudo bem? E é isso. Muito obrigado pela